Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para vocês um versículo na palavra do Senhor que está no livro de Números, Números capítulo 23 e no versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, você, querido, que está nos assistindo, medite na palavra do Senhor. Deus, ele é fiel para fazer muito além do que você está imaginando. E se ele te prometeu algo, não se preocupe. Ele irá cumprir, porque ele é fiel. Amém? E nisso você pode crer. Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos na Igreja Quadrangular de Belo Campo, num pleno domingo à tarde. Nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. Você que está aí nos vendo, nos assistindo, que ainda não é inscrito em meu canal, eu te peço que você vá lá, se inscreva, compartilhe, comente. E você que não ainda me segue no meu Instagram, vai lá, me siga. Esse engajamento é importante. Assim a plataforma vai compreender que o assunto é relevante e irá encaminhar mais pessoas. E todos os assuntos que a gente coloca, os nossos conteúdos, são assuntos muito importantes que vai ajudar a tua vida e outras vidas, porque nós estamos falando da palavra do Senhor, estamos falando de Deus, e para isso nós precisamos propagar, enviar, encaminhar. Amém? Hoje o nosso convidado é o pastor Roberto Lima. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha Eu irmã. quero te agradecer, pastor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, pela confiança de estar aqui para falar um pouco da sua vida, do seu testemunho, do seu encontro com Jesus, né, de toda a sua vida. Como foi esse encontro? Se Roberto Lima já nasceu em lar que já servia ao Senhor, ou se conheceu Jesus depois de grande, como foi a sua vida? E assim, o senhor fique muito à vontade para falar tudo aquilo que o Senhor Deus colocar em seu coração, porque eu sei que muitas almas irão se render ao Senhor através do seu testemunho, pastor. Então, Cris, uma satisfação enorme estar aqui com Amém. você nessa tarde. Tenho curtido bastante o seu projeto e sei que Deus está Muito nisso, né? obrigada, é Com verdade. certeza, muitas Amém. vidas serão abençoadas, estão sendo abençoadas, né? Amém. E que Deus possa cada vez mais prosperar o Amém, seu caminho pastor. e esse projeto que tem como meta principal levar a palavra da É verdade verdade, a isso muitas mesmo. pessoas que precisam ouvir. Então, sou Roberto Lima, como já foi apresentado, né? Sim, De família muito tradicional aqui de Belo Campo. sim. Sou neto de Macionilho Francisco Ruas, né? Uhum, Popular Massu, sim, Massu Ruas, e também do meu avô paterno José Moço Filho. sim. E minha família é bastante conhecida, né? E eu tive a oportunidade aqui na cidade de Belo Campo de me tornar mais conhecido também devido às atividades que Deus me proporcionou e me deu a oportunidade aqui na cidade de Belo Campo de estar perante a população como diretor administrativo do hospital, como vereador, como vice-prefeito por 2 mandatos. Sim, Então, nós queremos aqui nos apresentar à população de Belo Campo, né, sim, que já nos conhece, temos um verdade. grande conhecimento em todo o município, e aqueles que não são da cidade de Belo Campo, que estarão nos conhecendo também aqui um pouco da nossa história, né? A nossa saudação e que a paz de Cristo possa estar alcançando a sua vida Amém. através dessa entrevista. E nós, Cristo, temos esse privilégio de, no decorrer da nossa vida, ter tido o melhor encontro da nossa vida, Amém. que foi o encontro com Cristo Jesus. Sim, E dando sequência à sua pergunta, eu tive a oportunidade de conhecer Cristo depois de passar por um caminho muito tenebroso, por uma experiência, eu diria que muito amarga na vida, né? E não quero aqui também usar isso como
quem queira justificar a possibilidade de encontrar Cristo somente mediante a uma situação difícil, né? Sim. Porque o amor de Deus, ele nos constrange, Verdade. né? O amor de Deus revelado ao coração do homem, ele nos leva para o entendimento da salvação, porque Verdade. nós viemos de Deus e o plano do Senhor é que retornemos para Ele, né? Verdade. Então há pessoas que nessa vida vão passar por experiências talvez difíceis, que vão chegar ao conhecimento da verdade até por meio delas. Mas tem pessoas que não passarão e vão chegar também ao conhecimento. E o mais importante não é a forma como você chega a Deus, é como você vai estar diante de Deus. Sim. Né? Porque Deus nos chamou para um compromisso e claro que o nosso compromisso ele é permanente, né? Enquanto aqui nós estivermos. Eu nasci em um lar religioso, né? A minha mãe e o meu pai extremamente religiosos, e eu cresci num conceito de que Deus existe, né? Porém a minha vida muito distante de uma realidade a qual eu precisava realmente encarar, né? Sim. E passei desde a minha infância por experiências que eu diria que não foram boas, não contribuíram muito talvez para a minha, eu digo, para o meu segmento como pessoa, como sociedade, em razão de tudo aquilo que eu presenciei, né? Não, eu não diria um desastre dentro da minha casa, mas a forma como as coisas aconteceram, aquilo que eu vi, que eu presenciei dentro de uma família que demonstrou muito amor, muita compreensão, né? Mas em uma família extremamente religiosa que, mesmo na sua forma de servir a Deus, talvez de boas intenções, deixaram alguns exemplos que não foram positivos para a minha formação como pessoa, como sociedade. Sim. Nós tivemos algum tempo em um seminário em Vitória da Conquista, participando de um curso teológico, e tem um dos assuntos que o pastor, o professor nosso abordou, foi sobre essa situação de que se você é ou não produto do meio. Sim. Né? E nós chegamos a uma conclusão de que necessariamente não pode se aplicar isso, né? Porque tem muitas pessoas que talvez nasceram em lares completamente aversos à palavra de Deus, contraditórios àquilo que a Bíblia ensina, né? Mas que tiveram a experiência de servir e de viver diferente daquilo ali. Né? Eu, por exemplo, eu presenciei algumas cenas desde a minha infância em relação ao uso de bebidas alcoólicas, ao uso do cigarro. Isso era muito presente dentro da minha família, e eu diria que toda a minha família, tanto da parte materna quanto da parte paterna, esse foi algo que foi muito forte no nosso meio, né? Sim. E desde criança eu passei a ter experiências que no futuro me trariam uma situação bem complicada, né? A qual aqui durante essa entrevista aqui eu acredito que vamos expor um pouco para que as pessoas possam entender, né, o processo que nós vivemos e a forma como Deus trabalhou para que hoje nós estivéssemos aqui. Sim. Que bênção. E aí, nesse período, qual era a sua idade? O senhor tinha que idade? O senhor vivenciou tudo isso e chegou a esse encontro com Jesus? Então, Cris, eu vivenciei algumas situações, eu acho até importante a gente trazer isso aqui a público, porque tem muitos pais que às vezes não se atentam para essa questão, né? E tem muitos pais que às vezes bebem ou fumam na frente de seus filhos. Verdade. Isso não é, de certa forma, um exemplo a ser passado, né? Verdade. Então, os filhos é a nossa preciosidade, é o nosso tesouro, né? Aquilo que nós temos de melhor. E eles se espelham muito naquilo que eles veem. Verdade. Né? Então, eu tive, pode-se dizer, a infelicidade de presenciar muito isso em meio à minha família. De sorte... Que era uma coisa comum para eles, que não era, assim, tipo assim, não é nada demais. Exato. Eles não viam aquilo como um problema, não como uma coisa normal. Né? Talvez fosse a cultura deles, o hábito,
né, da família, né, veio trazendo isso lá de trás. Talvez tenha sido isso, né? Exatamente. Por não conhecer a verdade, por não ter ninguém ali para estar orientando que não seria bom estar fazendo, né, o uso de bebida na frente dos filhos, para que os filhos não tivessem isso como exemplo. Talvez fosse isso, né, Exatamente. pastor? Então, Cris, são situações assim, os meus pais extremamente honestos, pessoas Sim. sérias, Uhum. pessoas direitas, Uhum. né? Mas que tinham esse hábito, talvez, né? Que até certo tempo parecia ser algo muito normal e até dava um certo destaque, né? Sim. Para a sociedade. Alguém que fumava era bonito, Sim. até um tempo atrás, É né? verdade. Hoje as Era como se fosse coisas, uma moda. como se fosse uma moda, Você né? vê que agora deu uma melhorada, mas antes os artistas faziam questão de se aparecer em determinados programas usando tanto a bebida como o Como cigarro, cigarro, como exatamente. algo bonito, né, para eles, né? Isso mesmo. Então nós convivemos nesse meio e não quero também aqui usar isso como fator principal para que todas essas coisas tenham tido esse desfecho, né, na minha Sim, vida. Mas eu creio que a nossa história é importante e muitos jovens aqui da cidade de Belo Campo, muitas pessoas não tiveram conhecimento daquilo que eu passei lá alguns anos atrás, né? sim, Há cerca de 35 anos atrás, ou 30. Mas os mais velhos, os amigos mais velhos de outras datas me conheceram, né? Sabe que nós passamos por um momento muito difícil, mas que com a graça de Deus nós superamos. Então, assim, o exemplo que nós tivemos lá no passado, ele nos levou para um desfecho ruim, porque, de certa forma, com o tempo, nós acabamos também tendo o desejo, o incentivo de poder experimentar. sim, E sempre na vida de quem ingressa pelo caminho do alcoolismo, ninguém nunca começa de uma vez, né? verdade. Não É aos existe, poucos, não né? existe aquela forma de se dizer que alguém começou hoje, experimentou hoje e amanhã já se tornou um alcoólatra. Uhum. As coisas começam a se sucederem aos poucos, né? Um vinho, uma cerveja, algo que começa de 15 em 15, uma vez por mês, Uhum. mas que depois vai aumentando e vai se tornando rotina, Sim, né? Vai se tornando rotina. E eu tive a infelicidade de passar por esse processo de tal forma que eu me ingressei com muita intensidade na vida do alcoolismo, uhum. né? E eu comecei muito cedo. Aos 11 anos de idade, eu já tinha tido experiências com álcool. Aos 12 para 13, eu já tinha tido experiência com cigarro. Uhum. Aos meus 16 anos, a gente já estava em uma vida muito aprofundada nos vícios, né? E já causando muitos transtornos, não só para a minha vida, para a minha saúde, como também para a minha família, né? Muita falta de paz, muita dificuldade que a gente estava vivendo naquele momento. E, e uma das situações, queridos, que eu acho que é importante aqui a gente trazer, porque é de conhecimento de quem talvez esteja até vivendo por uma situação Sim, semelhante, né? Talvez uhum. o pai ou a mãe que tem aí um filho, que tem uma filha, tem Verdade. alguém que está passando Com por essa uma situação situação, né? assim de dependência, que dificilmente as pessoas que estão ingressadas na vida do vício, seja lá qual for, eles dificilmente vão assumir que É, estão passando por esse momento difícil, verdade. ou que estão já em um estado de dependência, seja do alcoolismo, seja de qualquer outro uso de substância. Então, quando você é abordado por alguém que questiona a sua conduta, a sua forma de vida Uhum. no alcoolismo ou em uma situação, geralmente a tendência é de uma justificativa vaga, vazia. Não, eu não faço isso constantemente, só Sim, faço isso socialmente, né? Então a vida de quem está nesse mundo é assim. O reconhecimento talvez seja uma das necessidades que você precisa para começar a sair dessa sim, situação, né? Então eu passei por essa situação que para mim foi muito difícil, e para muitos da sociedade, o meu caso era um caso sem solução, né? nossa. E, infelizmente, a minha mãe teve, eu diria que,
a infelicidade de ouvir muitas vezes de pessoas falar, olha, não tem mais jeito para Roberto. O caso dele é um caso complicado, e tanto que algumas pessoas já não me davam muito tempo de vida, né? O senhor fazia o uso da bebida diariamente, pastor? Fazia diariamente, e houve um tempo que foi uma intensidade tão grande do uso das bebidas, que eu já estava fazendo isso pela manhã, à tarde, à noite, e algumas ocasiões até durante a madrugada. Nossa. Então, era uma dependência crônica, difícil mesmo, onde foi um caminho sombrio na minha vida, né? E para piorar a situação, também o cigarro, né? Que nós acabamos adquirindo também essa experiência desagradável e nos tornamos um fumante mesmo, compulsivo mesmo, né? Fumava 2 até 3 carteiras de cigarro por dia. É muito. Então estava destruindo a minha vida, destruindo a minha saúde. saúde, destruindo a minha família, né? Entramos por esse caminho que nos trouxe muitas dores, E muitas dificuldades. assim, dessa forma, nesse uso contínuo, era somente o senhor na sua família ou tinha mais outro irmão? Ou os demais bebiam pouco? O senhor que se entregou mesmo, não conseguiu ter o controle? Então, da minha família, teve vários casos. Eu diria da família como um todo, né? Sim. Entre tios, Mas o senhor parentes. era mais grave, no caso? Sim. Muitas pessoas tiveram também essa experiência. E eu tive também um irmão que passou também por uma experiência quase semelhante à minha. Ele se converteu também depois de um certo tempo, se libertou, se tornou pastor. E depois Deus recolheu ele aos 29 anos de idade, bastante jovem, né? Mas ele teve essa experiência de passar também pelo vício, mas teve a experiência de ser liberto, de ter uma vida mudada, transformada. E existem trabalhos dele hoje na região aqui de Belo Campo, de sementes que ele plantou e de vidas que estão salvas lá ainda, com templos abertos, né? Então houve um resgate de Deus de forma maravilhosa, né? E não só do resgate do físico, do espiritual também, e deixou aí uma história, né? Uma história daquilo que Deus realizou na vida dele. Então, quando o senhor começou, né, com fazer o uso contínuo, foi ali depois, chegando aos 16 em diante, não é isso? Anos de idade. A partir dos 11 até os 15 anos, muito novo, né? Já estava usando com bastante frequência. Mas dos 16 aos 20 anos foi o período mais difícil, né, de aprofundamento mesmo no uso do álcool, do cigarro, né, ao ponto que eu já não conseguia mais desenvolver as minhas atividades pessoais. Isso que eu ia perguntar. Então o álcool ele vai levando a pessoa cada vez mais a esse grau de dependência, né? E você começa a ficar totalmente desarticulado, desestruturado de tudo que é referente a responsabilidades, né? Eu comecei a trabalhar também jovem, mas em um determinado momento eu já não estava mais conseguindo exercer as minhas responsabilidades como profissional. Mas, diante de tudo isso, Cris, não faltou, eu vou te falar, o apoio da minha família. Né? Os meus pais, eles sempre se preocuparam comigo, e mesmo depois de um certo tempo, eles perceberam também que talvez eles pudessem ter errado em alguma situação, e passou a conversar mais abertamente comigo acerca disso, né? A princípio, não foi fácil e eu também não quis aceitar, porque quem está nesse caminho, está enveredado por essa vida, não aceita com facilidade os aconselhamentos de talvez uma correção de que você precisa mudar, de que você está em um caminho que pode te levar até a morte ou a uma enfermidade, algo mais grave. As pessoas não aceitam isso, e eu passei por isso também, né? De não aceitar, querer sempre justificar que era só uma situação de prazer, de curtição, né? E que a vida é isso, né? Mas cheguei a um certo ponto da vida onde eu poderia classificar como fundo do poço. E houve algumas noites que eu deitei para dormir e eu já imaginava de não
acordar mais, né? Devido ao grau de dependência que eu estava, né? Minhas mãos trêmulas, já com a pele modificada de tanto o uso de álcool, né? E as pessoas que me viam ficavam muito tristes, né? Sim. Devido àquela situação, né? Mas eu sei, Cris, que Deus ele tem um plano, assim como Ele Amém. teve um plano para a minha vida, Ele tem um plano para muitas outras pessoas que talvez É estejam nos verdade. vendo, né? E algumas pessoas que, quem sabe, já estão aí sem esperança, sem Verdade, pastor. esperança. E a nossa palavra aqui nessa tarde é para que você creia que tudo é Amém. possível É e que verdade. você pode sair dessa vida assim como eu saí, né? A minha situação foi uma situação de dependência alcoólica, do tabagismo também. Mas você que nos ouve nessa tarde pode, quem sabe, estar passando por outras situações Verdade. e que Deus pode também trazer a libertação, É né? Deus verdade. pode trazer Deus é fiel. uma nova vida, né? Um novo Verdade, curso, um pastor. novo caminho para quem nos ouve. Eu tive essa experiência ruim e cheguei a um ponto, depois de resistir muito a um aconselhamento para um internamento, quando eu me vi que eu não tinha mais escolha, era aceitar ou Vou morrer. morrer. Então eu estava nessa situação. Quando eu decidi que eu iria me internar, porque eu precisava dessa ajuda, foi quando eu lutei de todas as formas também, tentando sair e já não tinha mais forças para Sim. conseguir, né? Os meus pais, sempre com boas intenções, fizeram de todas as formas para tentar me ajudar. Me encaminhou na época para alguns serviços de mediunidade, né? Não estou aqui, né, falando mal de nenhum tipo de religião, mas eles naquele pensamento de que pudesse talvez me ajudar Sim. a sair daquilo ali, né? Houve muitas tentativas nesse sentido. Teve uma certa feita que nós saímos daqui de Belo Campo e fomos até o município de Ceabra, lá depois da Chapada, que fica bem distante, né? À procura de recursos, de ajuda, né? Sim. Porque era uma situação de desespero tanto dos nossos pais, como de amigos também, de Sim. pessoas que realmente se preocupavam com a gente, né? E que queria, e de alguma forma, ver uma saída, ver uma solução, né? Mas todas essas tentativas, elas foram frustrantes. E cada vez que nós fizemos uma tentativa dessa, de tentar sair daquela situação, é como se as coisas piorassem cada vez mais, né? E quando eu decidi mesmo que eu precisava de uma ajuda mais adequada para aquele caso, né, que seria, no caso, o internamento, eu já estava chegando aos meus 20 anos e praticamente eu já não me alimentava mais, eu já estava muito debilitado, muito, como se diz, muito, em um grau muito avançado do vício, né? Então eu tomei essa decisão e procurei ajuda, né? E os meus pais prontamente me levaram, né? Eles já tinham tido conhecimento também de uma instituição que talvez você já tenha ouvido falar em Vitória da Conquista, que é o CREAME. Sim. Então foi o CREAME, eu diria, a porta que Deus preparou para mim no ano de 92, e ali foi onde eu comecei a enxergar a vida de forma diferente. Amém. Ali nessa instituição eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que estavam em situações semelhantes à minha e outras até pior, Sim. né? Mas vi também muitas pessoas que já estavam no final de um processo, de um tratamento, e que os testemunhos eram muito lindos e que passaram por situações bem mais difíceis e que estavam ali falando daquilo que Deus realizou. Isso reacendeu dentro de nós, de mim, né, a esperança, a possibilidade também Sim. de lutar por aquilo que eu achava que fosse possível, né? Amém. Eu tive, Cris, durante a minha infância, muita resistência ao povo evangélico, ao povo crente. Sim.
Isso devido à forma tão radical e tradicional de religiosidade da minha família, né? Uhum. Então, eu não gostava de falar em crente, de ouvir falar em crente. Nunca tinha ido em nenhuma igreja evangélica. Uhum. E quando eu cheguei no CREAME, o primeiro versículo que eu vi de Bíblia Uhum. foi o que estava estampado em uma parede daquele centro de recuperação, que era João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu questionei muito comigo sobre aquilo, né? Eu sabia que era algo que estava se referindo à Bíblia, mas não tinha um conhecimento tão profundo. Mas aquilo me trouxe Chamou sua me atenção. chamou a atenção e trouxe-me um despertamento, né? Então eu fui para aquele lugar e quando eu soube que se tratava de uma instituição que era dirigida por pessoas evangélicas, por pastores, o meu desejo foi de sair dali, Uhum. né? Em razão da resistência que eu Sim. tinha à Uhum. questão dos evangélicos, né? Mas esse desejo, eu sei que ele não veio por mim. Esse é um sentimento talvez implantado no meu coração pelo próprio adversário das nossas almas, Sim, que não quer o nosso bem, é né? E a verdade. Bíblia fala que o diabo ele veio roubar, matar E e destruir. destruir. Verdade, pastor. E onde eu estava era exatamente ali a porta onde Deus preparou para que eu pudesse chegar ao Amém. conhecimento da verdade, né? Amém. E para que eu pudesse alcançar a libertação Uhum. e hoje estar aqui diante de Deus. Então, Cris, para quem estava ali naquela situação, eu diria que não era nada fácil, porque eu tive que me isolar da minha família, de amigos, né, de conhecidos. Posso dizer também que encontrei ali algumas pessoas, como o pastor Gidelmar, da igreja Peniel, que era para a gente como pai, como conselheiro, né, Antônio Santana, Gilzete Menezes, né, que já foi até vice-prefeito de Vitória da Conquista. Muitos amigos ali que se aproximaram, né, e que estavam sempre ali nos dando uma palavra de apoio, uma palavra de encorajamento, né. Amém. E isso nos ajudou muito a permanecer ali, mas Uhum. houve muitos momentos assim que nos bateu aquele pensamento de parar, de desistir, que não ia valer a pena, que ia ser uma perca de tempo, né. Mas eram pensamentos vindos do adversário que não queria ver ali O a saída progresso. nossa daquela É. situação, né? Mas Deus foi misericordioso para comigo. Eu tive a oportunidade de estudar muito a palavra de Deus mesmo antes da minha conversão, Sim. porque havia uma rotina ali dentro do centro de recuperação de todos os dias. Nós tínhamos que ter um tempo para orar, para ler a Bíblia, para participar de alguns estudos. E assim que eu comecei a me debruçar ali nesses estudos, na palavra, logo eu percebi o quanto eu estava distante de Deus. Porque a gente talvez, quando está lá fora, no mundo da perdição, mesmo talvez numa vida totalmente fora dos padrões daquilo que a gente se espera, a gente acredita em Deus e acha que as coisas é só isso mesmo, acreditar em Deus. Mas eu estava muito longe, eu estava muito distante dos caminhos do Senhor. E quando eu conheci a palavra de Deus, eu percebi que eu precisava de Deus, que eu precisava de salvação. Sim. Amém. Mas eu não me decidi rapidamente também. Uhum. Houve um tempo ali dentro daquele centro de recuperação, acredito, eu fiquei 6 meses dentro do centro de recuperação. O plano era 9 meses, eu fiquei 6. E eu só me converti já nos últimos dias que eu estava já para sair. Sim. Não foi por apelo de pastor, não foi por apelo de ninguém ali de dentro do centro de recuperação. Eu estava um dia caminhando pelo pátio, eu me lembro de um domingo que eu estava caminhando pelo pátio, quando eu ouvi de forma muito clara uma voz, era a voz de Deus naquele momento, falando ao meu coração, Sim. de que eu precisava sair dali, mas sair com uma decisão. Amém. Houve uma visitação muito intensa, muito grande do Espírito de Deus Uhum. ali, onde eu não me contive em lágrimas. Amém. Eu estava só naquele momento, longe das pessoas que estavam ali próximo,
Mas eu sabia que era uma visitação de Deus e a partir daquele momento eu sentia algo, uma leveza no meu corpo. É como se Deus tivesse pegado todo aquele fardo, aquela vida minha do passado e lançado sobre as águas, né, para que eu nunca mais voltasse a passar por aqui. E graças a Deus, queridos, que hoje já são aí mais de 30 anos caminhando com Cristo, né? O ano passado, em 2022, completou 30 anos. Glória a Deus. Esse ano já completamos 31 de caminhada com Cristo. E o nosso desejo maior é sempre estar com Deus. E o que é mais importante de tudo isso, queridos, que eu deixei para mim trazer aqui depois desse percurso da entrevista, porque assim, em tudo que eu passei, Deus não só mudou a minha vida, como Ele me fez superar muitas coisas, né? Então assim, eu creio que hoje a minha vida é um exemplo de superação para muitas outras, né? Amém. Então tudo aquilo que eu achava que lá no passado, quando eu estava no vício, não teria mais jeito, de que eu não teria condição de constituir uma família, de que eu não conseguiria mais desenvolver uma atividade profissional. Sim. Tudo aquilo que eu achei que antes não teria mais como eu alcançar, Deus me fez muito além. Né? Deus me fez muito além. Amém, então Deus me deu Jesus. uma esposa maravilhosa, a Andréia, né? Deus me deu 2 filhas lindas, Ana Júlia, Ana Catarine. Nos deu há 3 anos atrás um netinho, que é a nossa preciosidade, né? Deus me constituiu nessa cidade diretor de um hospital. Cheguei nas condições de vereador, de vice-prefeito por 2 mandatos. Amém. Estamos realizando sempre a obra do Senhor, né? E hoje a minha atuação no campo de aconselhamento, ela é muito boa, porque é uma situação, queridos, que nós deparamos quase todos os dias. Sim. Com pessoas em nossa volta que estão presas pelo vício de álcool, de cigarro. E sempre que nós temos a oportunidade, Deus nos prepara algum momento para trazer uma palavra, né? Já ajudamos muitas pessoas nesse sentido de aconselhamento. Sim, né? Muito importante o senhor falar. Muito lindo o seu testemunho, estou aqui me segurando, né? Porque foi muito emocionante estar ouvindo, estar do lado de cá escutando, pastor. Porque eu sei que muitas pessoas hoje estão passando por essa situação. É algo que hoje, ainda bem que é visto como saúde, né? Como é uma questão de saúde. E as pessoas não sofrem, quem está passando por isso, não somente o desespero de estar naquela situação sem conseguir sair, como também o preconceito, né? Das pessoas não querer estar perto, das pessoas não querer dar oportunidade, das pessoas não querer estar como amigo, né? Além da dificuldade da família, que é triste, né? A família ter alguém com essa situação. Mas, assim, Deus, ele é tão lindo e tão misericordioso que lhe deu essa oportunidade, né? De conhecer a ele antes, né? Falando do centro de recuperação, eu ouço em muitos locais onde eu vou, as pessoas às vezes não compreendem, às vezes até questionam, falam até mal de alguns centros de recuperação, porque não concordam com a forma que lá é feita. Mas assim, se existe uma pessoa, né, que tem esse chamado de Deus, porque eu penso que se alguém se dispõe a fazer esse serviço, né, a montar um centro de recuperação, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é você entregar a sua vida, né, se dispor àquela missão para estar ajudando outras pessoas, né? E eu fico imaginando por que muitos não têm, inclusive, muito apoio, né? Apoio, inclusive, de governantes, né? Porque na questão financeira que é difícil, né, desse apoio, porque as pessoas elas passam tanta dificuldade. Eu conheço pessoas que trabalham com centro que passam tanta dificuldade por não ter patrocínio, por não ter pessoas para ajudar, o recurso é muito pouco. Só que aí a gente vai ver quantas vidas lá dentro são recuperadas, quantas vidas são devolvidas para a sociedade sem nenhum custo,
do governo, né? Nada é totalmente recuperada, totalmente por amor ao Senhor. Ainda que a família entra com alguma contrapartida, né? Tem alguns que têm essa condição de pagar, que eu penso que valor nenhum substitui, né? Como é que eu posso explicar? Valor nenhum paga aquela recuperação que a pessoa teve, né? Que a família não conseguiu sozinha, e existe coisa que sozinha você não vai conseguir, Isso. né? E outra coisa bem importante, pastor, é que essa situação pode ocorrer em qualquer família, né? Alguém que esteja em alguma situação financeira, né? Pessoas de baixa renda, como também pessoas que têm um poder aquisitivo elevado. Sim, Então, é de sim. toda classe social, isso pode acontecer. E, às vezes, a pessoa tem vergonha de expor o assunto, tem vergonha de pedir ajuda, né? Que hoje existe tratamento mais acessível, só que as pessoas, em muitas das vezes, tem essa resistência ainda. Alguns por não querer ouvir conselhos, né? Outros pelo preconceito de querer assumir que necessita de um tratamento, né? E isso é muito importante, principalmente quando se faz isso do início, para que não chegue ao extremo, como foi o seu caso, né? Que chegou quase ao fim do poço, ou em outras situações que, quando não tem mais jeito, a pessoa acaba indo a óbito. Então, quem nos tiver, né, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que você saiba que para tudo o Senhor tem um jeito, né? Deus, ele é fiel, e nisso você pode crer, ele pode te libertar, ele pode trazer para você essa solução que talvez para o teu coração, para o teu pensamento, isso seja impossível, mas para Deus não é. Se você já tentou com as suas forças, tudo ao teu alcance, não conseguiu essa cura, essa libertação, porque é de fato uma libertação, né, É uma pastor? libertação. Se você não conseguiu, recorra à ajuda, peça ajuda aos profissionais. Hoje nós temos profissionais preparadíssimos para isso. Então não deixe que isso venha impedir, essa vergonha, que venha impedir você de alcançar. Né? E o pastor Roberto, ele tem isso como exemplo, né? Ao sair de lá, ele reconstruiu a sua vida, mudou a sua história. Quando eu conheci o senhor, pastor, o senhor estava no seu primeiro mandato como vice-prefeito dessa cidade. Olha o que Deus fez na sua vida, né? Lhe deu uma família linda, uma esposa maravilhosa que eu conheço, as filhas lindas demais, e ainda lhe colocou nesta cidade como autoridade. Exato. Né, lhe dando honra, porque o Senhor fez o ato de se render ao Senhor, né, dizer eu não posso sozinho e eu preciso dele, eu necessito dele, segurou no Senhor e até hoje está aí com essa bênção, né? E está hoje contando testemunhos para que outras pessoas venham ser alcançadas, né, através do testemunho dele. Quando ele fala, quando ele cita, né, sobre algumas coisas que ele fala, que ele não está fazendo apologia àquilo, é para que você compreenda que quantas coisas a gente pode recorrer e não chegar a nenhuma solução. Que os nossos problemas, a solução é Cristo. E mesmo você não acreditando, a nossa solução é Cristo. Quando você chega ao fim, que não tem nada, ninguém mais a te ajudar, corra aos pés do Senhor, mas que não haja essa necessidade de você chegar ao extremo de que a tua vida necessite de um milagre. Que as pessoas, elas confundem muito, né, a questão de um milagre. O milagre é a última instância da vida da pessoa. Então, que na tua vida não seja necessário um milagre, mas que você venha se ater a isso, ouvir nesse testemunho, se você estiver passando por alguma situação semelhante a essa, que não seja com problema de álcool, mas em outra área da sua vida, que para você é impossível, saiba que Deus é fiel, saiba que Deus pode todas as coisas, e você procurando ele jamais irá te abandonar. Então não espere que chegue ao fim do poço, porque muitas pessoas, pastor, não tiveram a mesma oportunidade. Né? Chegar ao fim muito novo, às vezes não é em muitas das situações pela consequência da bebida no sentido da doença, né, que chega, mais um acidente, né, que está alcoolizado e pega um carro ou uma moto. Então, quantos jovens têm morrido por conta do uso frequente da bebida? Quantas famílias têm sido destruídas, né, por conta da bebida? Isso. Então, não é brincadeira. Isso é algo muito sério. E
Se você tem alguém na família, não quer ouvir o teu conselho, e muitas das vezes o falar não traz a solução. Né? Você que serve ao Senhor, né, que você acredita em Deus, comece a orar. Orar e confiar que Deus ele vai restaurar. Seja teu filho, seja teu marido, ou seja, né, algum parente ou algum conhecido. Não desista de clamar por essa pessoa. E se você conseguir convencer essa pessoa a um tratamento, melhor ainda. E falar do Senhor Jesus, isso é ótimo, porque Deus ele é a nossa cura, né, pastor? Inclusive, Cris, eu Sim, gostaria só de aproveitar aqui o gancho dessa sim, sua conversa, quando você disse que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. sim, E, na minha experiência, eu tive muitos amigos, eu digo amigos sim, lá do passado, né, desse tempo em que a gente estava nos bares, estava nas baladas, nesses lugares, e muitos desses amigos nós perdemos. sim, Alguns nós perdemos mesmo para o vício por consequência de doenças que foram desenvolvidas ao longo do uso da bebida, sim. e outros que morreram de acidentes, Meu né? Deus, exatamente. Então, muitas pessoas se foram e, e muitos que destruíram famílias, perderam esposas, se afastaram de É, filhos. Então, assim, o desastre ele é enorme para as verdade. pessoas que se enveredam por esse caminho, né? E que se aprofundam muito no uso da bebida, né? Então, o nosso conselho é para que busque ajuda, É né? Que verdade. busque ajuda. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela Amém. sempre está aberta, né? Verdade, pastor. E é uma, como se diz, uma oportunidade enorme que Deus prepara para as pessoas que estão nessas situações, né? Sim, Nessas situações. Porque ouvir a palavra é muito importante para quem quer sair, sim. né? Para quem quer sair. Em último caso, eu não sei se seria essa a palavra certa que eu iria usar, Hum, recorrer-se a um centro de recuperação. claro, verdade. Recorrer-se a um centro de É recuperação. verdade, Isso pastor. não é uma situação de humilhação para ninguém. Não, pelo É contrário, pelo né? contrário, né? Porque É, você está dando uma oportunidade a você oportunidade. mesmo de viver. É, Uma oportunidade para a sua família, né? exatamente, exatamente. Oportunidade para que Deus possa te dar mais alguns anos de É vida, né? verdade. Cris, eu te digo que da forma como eu estava, eu acredito que eu não chegaria aos meus 25 anos, né? Sim, Deus me permitiu hoje a chegar a 51. olha que maravilha. Então, o Senhor, pode-se dizer que o Senhor me deu talvez já mais o dobro de vida, Sim, e se vivermos mais algum tempo aí com a permissão de Deus, será uma caminhada para a glória do nome dele, né? aleluia. E queremos sim trabalhar muito ainda nesse aconselhamento de orientação para Claro, muitas pessoas, para muitas famílias que precisam de ajuda, né? Muitas verdade. pessoas, queridos, que conhecem a nossa história do passado, vieram nos procurar, Sim, porque sabem que nós passamos por esse processo, chegamos na libertação, né, não por nossos esforços, né, mas porque Deus interveio nessa sim, situação, né, vieram nos procurar, e nós pudemos, de alguma forma, encaminhá-los a uma ajuda de tratamento também, claro. de recuperação, bem como também de aconselhamento, e muitos hoje estão servindo a Deus, muitos Amém, estão glória a libertos também, né? Deus. Então, Amém. eu creio que o que Deus fez na nossa vida não foi apenas para nós. Ele fez com um propósito também de alcançar muitas outras Verdade, pessoas. pastor. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem sido muito misericordioso, né? Perfeito esse Deus, E né? todos aqueles que abrem o coração, que querem realmente sair, Deus vai abençoar. Ô, pastor, quando o senhor saiu do centro de recuperação, como foi? O senhor tinha em volta o quê, de 20 anos, não é isso? Como foi esse retorno? Porque há também essa dificuldade em muitas situações de pessoas que saem de centros de recuperação e volta novamente à sua família, né? Muitos não estão preparados para recebê-lo porque estão vivendo aquela situação. A pessoa volta novamente ao mesmo vício Isso. porque a família não está pronta para receber. Então, como foi a sua família? Como foi de lá para cá? Então, Cris, das principais atividades do centro de recuperação é exatamente preparar a pessoa lá dentro para ser reinserida novamente O cá na seio da família, sociedade, para o sim. seio da família, né?
Então nós tivemos muita orientação acerca disso. E o que nos ajudou muito também no percurso da caminhada, porque não foi fácil, né? Se eu te disser que foi fácil quando a gente chegou aqui para a cidade, para poder lidar novamente com Sim. todo aquele pessoal em nossa volta, não foi fácil. Mas eu tinha um objetivo, né? Eu saí de lá com o propósito de servir a Deus, eu não queria me Amém. afastar do Senhor. Glória a Deus. E aqui nós fomos abraçados pela Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui Amém. em Belo Campo, em 92. O templo ainda era lá perto da Praça João Ferreira, né? Ali tinha um templo da Sim. Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós iniciamos lá. Depois foi construído esse templo aqui ao lado, né? Sim. Que nós congregamos durante muito tempo. O primeiro casamento a ser realizado naquele tempo foi o meu e de Que Andréia, lindo. né? Então, assim, Deus fez uma obra muito grande na nossa vida, nos deu muitas bênçãos, né? Sim. E somos felizes com o Senhor, somos Amém. felizes com Deus. E essa dificuldade cá fora, Cris, de a gente lidar com uma situação de pós-vício, né? Sim. Eu diria que é difícil e a gente precisa estar muito inserido na igreja, Verdade. porque são muitas as tentações. Muito firmado na palavra, né, pastor? Exatamente. Para aguentar todas as tentações que virão, As né? tentações que virão, né? É. Porque você está voltando novamente para o campo do adversário que É. antes vencia a sua vida, Sim. né? E hoje você é inserido novamente. Há uma situação muito difícil para algumas pessoas e, infelizmente, alguns até acabam caindo novamente, né? Não que não tenham Não oportunidade resistindo, de né? levantar novamente, mas infelizmente acontece isso, né? Sim. Se não vigiar, realmente verdade. pode ser um caminho de retorno lá para aquele Sim. mundo, né? Mas nós procuramos nos firmar principalmente na igreja, né? E é esse um dos conselhos que a gente precisa aqui nos dirigir a quem está passando por isso, ou quem sabe saindo já de um processo de recuperação, para que não volte para aquele meio onde você vivia, né? Sim. A Bíblia fala que nós precisamos fugir da aparência do mal. E há situações que nós não precisamos provar que nós somos fortes. Verdade, pastor. Que nós podemos lutar contra essas forças, porque lá no passado nós fomos vencidos por elas. Verdade. Então nós precisamos fugir da aparência do mal, fugir de certos ambientes, né? Fugir de algumas amizades que talvez você acreditava que eram pessoas que estavam do seu lado e que muitas vezes não eram, né? Estavam ali apenas para um momento de prazer, né, momentâneo lá dos vícios, naquelas coisas que são passageiras, né, e que só levam a vida da pessoa à destruição. Então você precisa fugir desse quadro para viver uma nova realidade de vida, né? Não ficar testando suas forças, né, pastor? Não ficar Porque testando. nós somos fracos. O ser humano ele é fraco, né, pastor? O ser humano é fraco e quanto mais distante daquela vida passada, melhor. Ainda, né? E você vai se firmar cada vez mais nessa aqui, que é a palavra de Deus, né? E é aquilo, queridos, que eu falei aqui no início da nossa conversa. O primeiro versículo que eu ouvi que eu li, né? João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A primeira igreja evangélica que eu visitei no ano de 92 foi a segunda igreja batista de Vitória da Conquista. E foi uma mensagem do pastor Orlando, que é funcionário do Estado, da Vigilância Sanitária. Já tive a oportunidade de conhecer ele aqui em Belo Campo e que eu também testifiquei esse testemunho para ele. Eu falei, pastor, a primeira igreja que eu visitei na minha vida foi a segunda igreja batista. E ouvi uma mensagem na sua que eu gostei muito. Sim, que maravilha. Então, assim, a vida na caminhada com Cristo, ela deixou muitas marcas, muitas experiências. E hoje, Cris, aqui, assim, eu creio que o nosso tempo é curto e é mais um resumo daquilo que nós vivemos, né? Do passado e o que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas as experiências com Deus são enormes. Né? Aí, no caso, pronto, o senhor veio, chegou, aí o senhor demorou para conhecer a Andréia, se casar e formar a sua família. O senhor, assim, pelo que eu entendi, o senhor firmou na igreja e foi conquistando a sua posição na sociedade, que já tinha sido destruída por conta da bebida, né, pastor? Exatamente. Então, a igreja foi, como se diz, a base principal para mim, me fortalecer
e Amém. reconstruir tudo Sim. aquilo que eu havia Perdido, deixado né? para trás, perdido lá no passado, né? Então foi na igreja que eu conheci a Andréia, em 93, nos casamos em 94. Sim. O ano que vem estaremos completando 30 anos de casados, Amém. né? Glória a Deus. Então constituímos uma família maravilhosa, né? Deus tem nos abençoado. Amém. Passamos por lutas como todos passam, Sim. né? Sim. Mas sempre com experiências que Amém. engrandecem o nome do Senhor, e Deus tem honrado o nome dele em Cada nossas luta que a vidas. gente passa é uma forma que a gente tem de aproximar mais do Senhor, né? De E aproximação. de aproximação. E é dessa forma mesmo, é vivendo assim mesmo, né? Matando um leão por dia, como falam, né, pastor? Isso. Mas, assim, eu glorifico muito ao Senhor de estar ouvindo tudo isso, vendo como que é a bondade de Deus e como foi essa bondade de Deus em sua vida. Porque, olhando para o olhar humano, a gente logo observa o que era um homem que ninguém dava crédito, né? E aí, de repente, Deus veio porque o Senhor se entregou a ele. Isso. Então, o Senhor deu essa liberdade para que ele trabalhasse na sua vida, né? Então, na medida que o Senhor foi honrando a Deus, Deus foi lhe honrando. Porque hoje, né, quando eu lhe conheci, eu já lhe conheci como um homem muito honrado nessa cidade, né? Roberto Amém. Lima, um homem muito honrado. Então, assim, Deus fez questão de apagar o seu passado. Exatamente. E lhe dá uma vida nova, porque não é para qualquer um passar por tudo isso, né, e depois voltar para a sua cidade de origem, onde passou por todo aquele percalço, e aí o senhor foi secretário de saúde, foi isso, pastor? Ou diretor do hospital? Diretor administrativo do hospital. Do hospital, foi vereador. Fui vereador, fui que não é vice-prefeito. fácil, a gente pensa, ah, é muito fácil. Não, não é fácil você ganhar uma eleição. Não é fácil. Né? É uma disputa muito grande, ainda mais no olhar humano, no histórico de vida que o senhor teve. Então, Exatamente. Deus fez questão de lhe honrar. E ainda por cima, depois disso, né, quantos mandatos foi de vereador, pastor? Vereador foi um mandato. E aí, em seguida, vice, né? Vice-prefeito, 2 mandatos. 2 mandatos. Então, assim, isso não é para qualquer um. Então, assim, a gente vê o quanto Deus lhe honrou. E no podcast do pastor Cristiano Leal, ele falou algo que me chamou muito a atenção e que é uma verdade. Quando você vê Deus honrando alguém, é porque esse alguém está honrando a Deus. Olha que bênção, a gente está aqui falando, né? E a chuva caindo. Chuva chegando. Que maravilha. Também. Então, assim, Deus lhe honrou porque o Senhor estava honrando a Deus, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir o seu testemunho, de ouvir tudo isso do Senhor, né? De ver o quanto Deus tem sido fiel em sua vida. Amém. Né? Não só na questão espiritual, com sua família, até mesmo na questão financeira a gente observa isso. Né? Então, Deus ele é perfeito. Vejo a sua família, né? Que é o melhor requeijão de Belo Campo, é o melhor doce de leite de Belo Campo. Pode confiar que é bom. Na casa da sua Muito mãe, bom. o melhor leite, iogurte natural. Gente, Isso. como é o nome da sua mãe que eu esqueço? Dona Ana. Dona Ana. Quando chega a visita em casa, a gente fala, o que eu dou de sobremesa? Vai na casa da Dona Ana. Corre lá que tem um doce de leite, é o melhor doce de leite do mundo. Não melhor do que o da minha família de Caetanos. Ó, vou lá experimentar, viu? O senhor vai lá, Vou viu? lá. Na família Justino, lá em Caldeirão. Então, mas é maravilhoso. Então, uma família muito honrada, muito Amém. conhecida, muito abençoada por Deus, né? E que Deus continue, pastor, assim, lhe honrando, abençoando sua vida. Em off, a gente conversando, e eu observando o Senhor falando para mim sobre os seus planos e projetos, que o Senhor sempre coloca nas mãos do Senhor. Isso. E esse é o nosso segredo, né, pastor? O segredo Quando é a gente sonha, mas a gente quer saber se esse sonho é também sonho do Senhor. Se esse projeto vem do coração dele, se é isso que ele quer. E estar dessa forma diante de Deus não é para qualquer um, né? Quando as pessoas me perguntam alguma coisa, hoje mesmo, né? Inclusive falando isso para o senhor antes da gente começar a gravação, meu esposo, ele é militar, ele foi para a reserva, então a gente tinha um plano, pronto. Meu esposo vai para a reserva, eu só tenho 2 filhos, um já está grandinho, nós vamos ficar tranquilos. Aí Deus fala, não, peraí, o seu descanso é na glória. Então nós vamos botar a mão na massa e trabalhar na obra, e aqui estamos nós com o Pode Crer, e tem sido bênção para as nossas vidas. Por que bênção para as nossas vidas? Porque é muito gratificante, é muito bom escutar testemunho como o seu.
Amém. É muito bom a gente dar voz a pessoas como o Senhor, para que outras pessoas ouçam e entendam que essa pessoa também pode alcançar essa graça. Basta essa pessoa querer, né? Isso. Então, assim, isso é uma satisfação muito grande pra gente. Parou tudo, né? Parou nossa vida, nossos projetos pessoais, tudo. Aí, né? Que, claro, todas as vezes que a gente vai fazer qualquer coisa na minha casa, isso é uma regra de fé nossa. Eu não posso tomar nenhuma decisão se o meu Deus não confirmar. Porque se eu for sozinha, eu sei que eu vou quebrar a cara. Eu vou voltar, então eu prefiro esperar, aguardar a resposta dele, né? E fazer aquilo que ele designou para Com nós. certeza. Ainda que às vezes não está nos agradando. Porque tem muita coisa que a gente queria diferente, né? Com a nossa carne, né? Isso. Mas quando a gente lembra que nós não pertencemos a nós mesmos, né? Que entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida é dele. Então é muito mais fácil, né? Isso. Ainda que seja um pouco diferente do que nós planejamos, mas é muito melhor, Isso. menos cansativo, menos dor de cabeça, né, pastor? Isso. E aqui estamos nós, feliz da vida demais de estar lhe ouvindo, pastor. Feliz demais, estou aqui me segurando para não chorar, que falou muito assim ao meu coração. O meu esposo, ele passou por uma situação assim também, logo quando nós casamos. Inclusive, o teste do meu podcast foi com ele. Eu tinha essa Amém. dificuldade de ficar, né, de frente de uma câmera. Então, eu fiz um teste com ele. E ele contando, eu falei, conta aí para mim, como se eu não te conhecesse. Que ele falou, eu vou falar o quê? Conta a sua vida. Como era a tua vida? Então, ele teve esse problema seríssimo com álcool, com bebida, né? Ah, mas Cunha, um militar, gente, é em toda classe social. Isso pode acontecer, né? Então, ele não precisou ir a um centro de recuperação, ele conseguiu, né? Com a ajuda dos amigos, com a ajuda da esposa, que sou eu, recorreu ao Senhor e Deus lhe deu uma libertação instantânea. Glória a Deus. E de lá para cá, pastor, tem sido uma coisa incrível, né? Só bênção. Só bênção. E Amém. eu falo para ele, né, o quão sou agradecida ao Senhor, porque ele teve uma prova, né, assim, de fogo imediatamente. Ele se converteu, né? E aí a gente teve que fazer uma viagem, e eu orando, meu Deus, e agora? Se chegar lá ele não resistir. E houve algumas pessoas o tempo todo oferecendo a bebida, e eu ali intercedendo, e aí chegou um momento, e ele falou, gente, eu sou crente agora, eu não quero, eu entreguei minha vida ao Senhor. Glória a Deus. Né? E aí ele resistiu, e Amém. A Bíblia diz, né, resistir ao diabo, que ele fugirá de Fugirá vós. de vós. Chegou uma hora que ele teve que ficar bravo com essa pessoa, para essa pessoa entender que ele não queria. Então, assim, e ele foi liberto, e eu glorifico muito ao meu Deus por isso, que não é fácil, isso não é mérito nosso, é porque Deus ele é misericordioso em nossas vidas, né? Para nos dar outra chance, todos os dias outra chance, todos os dias uma nova chance. E glorifico muito a Deus pela tua vida, viu, pastor Roberto? Amém. Eu tenho certeza que muito mais pessoas serão resgatadas para o Senhor através do seu testemunho, Amém. através do testemunho da sua família, né? E para encerrarmos, eu queria que o senhor deixasse uma palavra, né? Sim. Como um pastor que o senhor anda sempre com a espada afiada, né? Que aquela palavra que o Espírito Santo colocou em teu coração, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, venha ouvir, né? E sejam tocados pelo Espírito Santo. Então, Cris, eu queria dizer para todos aqueles que estão nos vendo nessa entrevista, sim, que a palavra de Deus nos aconselha sobre a necessidade de orar sempre, verdade, sem nunca esmorecer, verdade, sem nunca pastor. desfalecer. Eu tive o privilégio, Cris, mesmo passando por todo esse quadro de vida adversa, né, que eu relatei aqui, sim, de ter pessoas na minha família que já serviam a Deus. sim, E essas pessoas, depois de certo tempo, me trouxeram esse entendimento de que a oração ela pode muito em seus efeitos. aleluia, é verdade. E eles oraram muito, como oram por toda a família, como nós hoje estamos orando por toda a nossa família. Amém, pastor. Nós louvamos a Deus porque hoje a nossa família ela é constituída por muitas pessoas evangélicas. Sim, Nós poderíamos hoje, talvez, se congregássemos em uma só denominação, encher uma igreja. verdade.
A nossa família é uma família muito abençoada. Amém. Tem muitas lutas, tem muitas dificuldades, mas Deus está honrando o seu nome, né? Amém. E nós continuamos orando para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como eu fui também alcançado. E verdade. creio muito que a oração de nossas tias, de nossos parentes, Amém. lá em outro tempo, foram Amém. muito importantes para que Deus abrisse esse caminho e nos levasse ao conhecimento da verdade. Então, o Aleluia. nosso aconselhamento a você que é pai, a você que é mãe, você que é esposo, que é esposa, a você que é filho, Sim. que serve a Deus, que nunca deixe de orar Amém. por sua família. Glória a Deus, é verdade, pastor. E nunca deixe de acreditar que em algum momento, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, Ele vai entrar com providência para trazer uma solução, para trazer uma saída, para trazer a libertação, a restauração da sua família, né? Para reconstruir tudo aquilo que em algum tempo o adversário das nossas vidas destruiu. Sim. Então, não deixe de orar, de apresentar a sua família, porque Deus ele está agindo, ainda que você não veja isso com seus olhos físicos. Verdade, pastor. Ainda que as coisas parecem estar indo de mal a pior, né? Ainda que algumas palavras contrárias àquilo que você quer costumam aparecer para dizer para você que não tem mais jeito, Verdade. que isso não tem mais solução. Não deixe de acreditar na palavra de Deus. Amém. Não deixe de acreditar que Deus está agindo e que as suas orações estão sendo ouvidas. Verdade. Então, em algum momento, Deus vai trazer de volta o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu parente, aquela pessoa que você ama, o seu amigo. Deus vai trazer para perto dele. Amém. E tudo vai mudar e você vai entender que Deus ele é fiel e que ele ama e que ele se importa verdadeiramente com a vida de todos aqueles que creem no seu nome. É verdade. Então nós, é verdade, pastor. Nós, queridos, só temos mesmo que agradecer a Deus, porque Deus nos deu uma oportunidade de viver de novo. Sim. Deus nos deu uma oportunidade de ter tudo aquilo que antes a gente pensava que não chegaríamos, né? E Deus restaurou, Deus nos levou a reconquistar novamente a nossa vida, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa vida em sociedade. Então, Deus nos deu em dobro ou em triplo tudo aquilo que antes a gente achava que não iria alcançar, né? Então, Deus fez muito e Deus continua fazendo, né? É verdade, acreditamos pastor. que enquanto vida nós estivermos aqui, a mão de Deus estará sobre nós para nos abençoar. É verdade, pastor. E que Deus possa continuar abençoando grandemente esse seu projeto. Amém, pastor. Eu creio, já tinha falado isso para você antes e continuo falando perante você, perante o seu público, perante aqueles que estão nos ouvindo aqui, que esse é um projeto de Deus, né? E não desanime, porque as bênçãos de Deus, elas vêm no tempo dele. É verdade. Né? E já estão acontecendo na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui nessa tarde servirá também para a edificação de muitos que estão aí nos ouvindo, né? Para algumas pessoas que talvez estejam até sem esperança de que conseguirão sair de algum problema semelhante ao que nós passamos, e que você possa confiar e acreditar, não desistir, né? E procure sempre buscar a Deus. É verdade. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade, pastor. E o senhor falando aí, eu meditando, que às vezes quando a gente fala sobre um determinado assunto, a gente às vezes até dirige esse assunto a pessoas que ainda não têm uma aliança com o Senhor. Mas eu quero te dizer que no mundo em que a gente está vivendo, nas situações atuais, existem tantos problemas que muitas pessoas que estão dentro da igreja, mesmo servindo a Deus, estão enfrentando tantas dificuldades, tantos problemas, e às vezes não tem ninguém para contar, para desabafar, para dizer que está passando por aquilo, né? E por vergonha, por medo, ou porque está sofrendo algum tipo de ameaça, né? E não está podendo falar. Mas saiba que Deus ele é fiel. E você não desista de orar. E como o pastor falou, não deixe de acreditar. Eu não estou aqui falando de pessoas que esteja sofrendo algum tipo de violência doméstica, não. Isso aí é algo que você está sofrendo, você tem que procurar imediatamente a delegacia. Mas existem outras situações
de repente, algum constrangimento que você não está conseguindo deixar sozinha, algum vício que você não está conseguindo deixar. E muitas das vezes há pessoas que até desistem de ir à igreja porque não está conseguindo deixar. Olha, eu não consegui deixar o vício do cigarro e eu vou desistir da igreja porque eu fumo escondido. E agora, para ninguém saber, eu estou com vergonha, mas não desista do Senhor. Amém. Senta com o seu líder, peça ajuda, não tenha medo, porque se o seu líder ele não tiver a compreensão e a sensibilidade de te ajudar, algo está errado com ele também. Então, assim, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos muito errantes. Quem é perfeito é o Senhor. Quando nós nos entregamos a Deus, nós queremos nos entregar por inteiro. Precisamos nos entregar a Ele por inteiro. Mas se existe algo que você ainda não conseguiu e que você ali por vergonha não conseguiu falar, chame alguém, fale, peça ajuda, queira ser liberto. Saiba que Deus, Ele é fiel e nisso você pode crer. Como o pastor falou sobre orar pela sua família, não desista. Porque muitas das vezes a gente começa a orar por um dos nossos, parece que a coisa começa a piorar, né, pastor? Aos nossos olhos humanos, começa a piorar. Fala, meu Deus, agora eu comecei uma campanha de oração, ao invés de melhorar, está piorando. Mas não, desista. Nós precisamos continuar, levantar nossa voz de profeta e continuar orando e continuar profetizando, ungindo a nossa casa, clamando por Jesus, porque Ele é a única solução. Não existe em canto nenhum a solução para todos os nossos problemas, a não ser aos pés do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Então, nisso você pode crer. Deus ele é tão lindo e tão perfeito que hoje, domingo à tarde, estava um calor, né, aqui no templo, com o ar-condicionado ligado. Creio que você viu alguns barulhos estranhos. Começou a dar um vento, aí começou a chover, pastor. Né, esse calorão que a gente está enfrentando, anormal, né? E Deus mandou chuva, isso é bênção de Deus. Amém. E que Deus possa te abençoar grandemente. Abra a sua casa para o Senhor. Convide o Senhor para estar na tua casa. No momento em que você estiver na sua casa, começa a falar com Deus, começa a orar, coloca louvor de adoração ao Senhor. Ainda que você esteja triste, numa situação que para você não tem mais jeito, Deus é fiel. Ele pode todas as coisas. Existem situações que o Senhor permite. Existem situações que somos nós mesmos que nos colocamos. Mas, independente disso, procure ao Senhor, adore, não deixe de adorar. Encha a tua casa de oração. Assim como o pastor Roberto falou, como foi, olha o que Deus fez na vida dele, o porquê que Deus fez. Porque ele honrou ao Senhor. Ele se entregou por inteiro ao Senhor, sem reservas. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer, nos entregar ao Senhor sem reservas. Deixar o nosso próprio eu de lado. Eu não consigo, não vou que eu não consigo, eu já clamei e não consigo. Insista, querido. Se entregue porque Deus é fiel. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Pastor, muitíssimo obrigada, viu? E que Deus continue abençoando sua casa, amém, sua família e todos os seus. Eu tenho assim, lhe vejo como um ganhador de almas. Amém. Eu vejo a sua família como ganhadores de alma. Amém. É assim que eu enxergo aqui em Belo Campo. Não é porque eu lhe conheci como o vice-prefeito da cidade, mas é porque o Senhor conquistou isso, né? Amém. E vejo que o seu exemplo traz pessoas aos pés do Senhor. Então, que Deus continue lhe abençoando grandemente, viu? Amém, queridos. Eu quero agradecer você por esse convite. Amém. Fiquei muito lisonjeado, viu? Confesso que para mim um prazer enorme estar aqui nessa tarde, compartilhando esse papo contigo. E claro que a sua vida é também para mim um exemplo, obrigada, né? E amém, eu me alegro muito em poder ouvir a sua palavra. Você é uma pessoa que Deus tem colocado com muita sabedoria, amém, nos seus lábios as palavras de vida, né? Amém. E que o Senhor continue assim te abençoando poderosamente, né? E abençoando todos aqueles que têm acompanhado o seu canal aí, sim, né? E também faço esse convite aqui a você que está aí do outro lado da sim, tela aí, ó, se inscreva no canal da nossa irmã Cris. É verdade, aqui, isso é importante. É bênção pura dentro do seu lar, dentro da sua casa, viu? Quantas pessoas estão
aí no celular, vendo e coisas tão ouvindo, fúteis, talvez, né, coisas pastor? que não edificam, Que não né? edificam. Aqui tem mensagem de vida aqui É para você, né? Se verdade. inscreva no canal da nossa irmã É aí. isso aí, compartilha, Isso. porque nós hoje estamos muito ocupados, então eu vou lhe dar uma dica. Pega o seu celular, vai lá, né, no YouTube, nessa mensagem que você está assistindo, coloca lá o celular enquanto você vai fazendo as coisas em casa. Aí você vai lembrar de alguém da tua família, você vai lá e compartilha. Não esqueça de se inscrever, que é importante demais. Por que isso, Cris? Se inscrever, e compartilhar, e comentar, e curtir? Porque a plataforma, ela vê todo o movimento que faz no canal, que acontece no canal. Então, se há esse engajamento, ela vai compreender que é relevante o assunto. Ela vai encaminhar para mais pessoas. E muito mais pessoas serão abençoadas. E o nosso intuito é esse. Hoje poderíamos estar em pleno domingo à tarde descansando, ou em algum lugar, né, pastor, viajando, nesse calorzão, mas nós decidimos tirar essa tarde para estar aqui falando da palavra do Senhor, dos grandes feitos de Deus, para que a tua vida seja abençoada. Amém, meus queridos? E que Deus venha continuar abençoando o teu lar e a tua família. Pastor, muito Amém. obrigada. A paz, Deus Senhor. abençoe. Deus Viu? abençoe.